Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medbox Cast, o maior podcast de medicina do Brasil. Gostei. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a gente vai falar sobre como escolher onde fazer uma das partes mais importantes da nossa formação, a residência médica. E para conversar sobre isso, a gente está aqui com pessoas muito especiais. Do meu lado, Luane Porto, a nossa baianinha. Bem-vinda, Lu. Saudade de você aqui com a gente no podcast. Tava com saudade de gravar com vocês. Muito bom estar aqui. Na frente da Lu, Tamara Teixeira, residente de endocrinologia do HC-UFMG, sócia Medbox. Bem-vinda mais uma vez, Tamis. E aí, pessoal, estou muito animada para esse podcast. A gente vai falar vários pontos importantes. E, na verdade, eu já vou começar dando um recado sobre o Medbox. Hoje a gente teve uma reunião importante. A gente está pensando em muitas grandes coisas para o ano que vem. E vocês não perdem por esperar o que vai ter na nossa plataforma Medbox. E hoje estamos os 4 sócios aqui presentes. Então, hoje é importante. Saiu coisa boa, viu? E ao lado de Tamis, Felipe Terezo, o endoscopista mais famoso do Brasil. Gostei com essa conta. Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje a gente está feliz porque nós estamos com a nossa formação completa aqui, do jeitinho que a gente gosta. Bem feliz. E deixar de uma vez recado aí para vocês, lembrete muito importante, porque a gente quer fazer essa mensagem circular para o maior número de pessoas, para beneficiar, que a gente está aqui compartilhando nossas melhores experiências. Então, para você que está assistindo a gente no Spotify, a gente precisa que você se inscreva, classifique bem a gente aí com 5 estrelinhas, porque a gente merece, afinal de contas. Merece. E você que está assistindo a gente no YouTube, também se inscreva no nosso canal, dê aí ó, o sinalzinho do gostei, porque a gente merece muito. E a gente tinha uma meta de bater 1.000 inscritos até o final do ano, e a gente já tá quase lá. A gente tá com 709 inscritos, e se a gente bater 1.000 inscritos, o Felipe vai platinar o cabelo. Eu não sabia não dessa meta. Nem eu sabia, mas o Vitão, ele colocou isso como verdade. E já tem gente comentando hashtag Felipe Platinado. Cabelo. A gente tem que botar uma coisa pra você também, amigo. Não. Tem sim, nós vamos pensar. Fazer uma tatuagem de caixinha. Imagina. Tô falando. Se a gente bater essa meta, a gente duplica a meta. Combinado. E já voltando pra você rapidinho, explica pra gente aí, pro pessoal, o que é o Medbox? É só um podcast? O que é isso, Vitão? O Medbox não é só o podcast, o MBcast. O Medbox é uma plataforma de soluções, a maior plataforma de soluções para médicos e acadêmicos do Brasil. O Medbox tem vários braços, um deles é o podcast, o canal do YouTube, em breve em todas as redes sociais, nas principais redes sociais, e vai vir muita novidade. Mas o que importa é que o Medbox é sim uma plataforma cheia de solução, cheia de ferramenta para você se destacar na medicina e construir uma jornada muito legal aí dentro desse ambiente que a gente adora tanto. Não é isso? Muito gostei. Vamos começar? Bora nessa. Vamos falar de quê? Hoje a gente vai falar sobre como escolher a residência médica, a gente vai falar de preceptoria, onde morar, remuneração, muita coisa importante para essa fase tão importante, né? Que todos nós estamos, menos o Felipe. Amém. O Felipe já passou por isso, mas tem muita bagagem para contar. E é importante falar, porque cada um teve uma experiência muito diferente, então por isso que a gente reuniu nós 4 aqui para falar sobre esse tema, que é tão importante. Cada um tem um pouquinho para contribuir. Perfeito. Mas vamos começar. Então, como escolher? Como que a gente começa? Né? O que você acha, Filipão? Como que a gente começa escolhendo? Boa. Primeira coisa, a residência, a gente fala aqui todos os episódios, o quanto que é importante a gente passar por essa fase que é mais penosa, que é trabalhosa. Essa é a forma mais tradicional e que mais tem capacidade de fazer com que você seja um profissional mais qualificado. Então, a gente já entendeu a importância dela. E, claro, que quando você faz uma boa residência, a sua possibilidade de sair um profissional muito diferenciado, ela é basicamente muito ligada. E como então que a gente vai escolher a nossa melhor residência? Qual é o melhor hospital? Porque às vezes o que vai ser melhor para mim não necessariamente vai ser para o Vitão, para a Lu ou para a Tamara, né? Então, existem pontos muito peculiares. Mas, de um modo geral, o que eu considero uma boa residência? Para a gente começar, eu didaticamente, até apresentei uma aula disso no Medbox, na nossa plataforma, que eu gostei muito de falar sobre isso. E eu considero 3 principais pontos, particularmente, para ser considerado uma boa residência médica, né? E aí a gente vai desdobrar em vários outros pontos. Mas os 3 principais são a qualidade de uma preceptoria, né? E a gente precisa chamar a atenção, tanto a faculdade quanto a residência, você é o principal responsável pela sua formação, né? Você não pode terceirizar isso para professores, preceptores, mas é inegável que uma preceptoria de qualidade que realmente vai te ensinar
ela inquestionavelmente faz com que a sua residência ela tenha capacidade de ser muito melhor, porque a gente não aprende na orelhada. A prática ela é importante, mas uma preceptoria ela é totalmente diferente, aí cada um vai compartilhar suas experiências. Além disso, uma qualidade de ensino teórico e também uma qualidade de ensino prático. E aí, dentro disso, a gente vai começar a mergulhar mais profundamente. E um ponto que eu queria até trazer sobre isso é que antes mesmo da gente começar com os pontos de quais são os quesitos que classificam uma boa residência, antes da pessoa fazer as provas, já escolher muito bem quais provas ela vai fazer. Então, é um erro muito grande escolher todas as provas de hospitais muito cru, sem saber quais são as referências, sem já ter as suas preferências antes, porque senão você acaba atirando para todos os lados, sem direcionamento nenhum, e isso é um tiro no pé. Então, você já tem que ir para o processo de provas e de escolhas, já mais ou menos direcionado na sua escolha de pelo menos top 5 hospitais para fazer residência. E isso começa conhecendo os hospitais. Então, conversando com pessoas que fizeram residência naquela área, que fazem residência naquela área, então, esse passo para trás aí, ele é essencial. Também acho. Contando também que nenhuma residência é perfeita. Então, a gente, às vezes, fica procurando demais. E alguns pontos vão ser pontos que são super importantes para a gente escolher. Mas não é todo lugar que é cheio de qualidades. Todos os lugares têm defeitos. Eu vejo muita gente reclamando. Tem isso, tem aquilo. Mas e as outras partes muito boas que te fizeram escolher esse lugar? Então, lembrem-se disso. É super importante. Uma coisa importante de falar também é sobre... A gente sempre fala isso aqui no Medbox, é sobre ser intencional. A pessoa, na hora de escolher a residência, muitas vezes ela não sabe por que ela está escolhendo. Às vezes ela ouviu falar de uma residência que é boa, mas boa para quem? Sabe? A residência tem que ser boa para a pessoa e para os objetivos da pessoa. Eu estava na Alemanha agora e eu postava muito vídeo de como funcionava a residência lá e muita gente achava que eu estava fazendo residência de ortopedia lá. E eu recebi muita mensagem assim, Vitor, meu sonho é fazer residência de ortopedia na Alemanha, meu sonho é fazer residência de clínica na Alemanha. Como é o processo? Eu gastei um tempo respondendo essas pessoas. Por que você quer fazer residência na Alemanha? Você quer morar aqui? Você tem parente aqui? Por que é seu sonho? E as pessoas, na grande maioria delas, elas não sabiam me responder. Por quê? Porque eu achava legal, eu tinha esse sonho. Não, eu quero voltar para o Brasil. Então, por que você vai fazer residência na Alemanha? Sabe como é que funciona? Sabe que é pelo menos 3 anos para você revalidar o seu diploma, para fazer a língua, para aprender a língua? Então, assim, a primeira coisa é, na hora de escolher, seja intencional. Por que eu quero, quais são os meus objetivos de vida, o que eu quero daquela residência. Porque não é porque o HC da USP é a melhor residência do Brasil. Para quem? Entendeu? Então, a primeira coisa é saber os seus objetivos de vida. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Perfeito. Você falou em ser intencional, isso assim, essencial. Muitas vezes a gente vê as pessoas buscando, muitas vezes, a formação naquela que é mais disputada ou naquele que todo mundo quer. E muitas vezes você não para avaliar se realmente aquilo também ali ia ser melhor para você. Eu considero que a gente tem que colocar vários pontos na nossa balança para a gente entender qual que é a melhor formação, porque como a gente falou, o que é melhor para um não necessariamente vai ser para outro. E aqui é legal, a gente vai compartilhar porque a gente teve algumas experiências diferentes, né, na nossa trajetória. Por exemplo, a Thames passou a primeira residência dela de clínica num hospital privado, né, que foi o Mater Dei, teve uma vivência totalmente diferente do que ela está tendo agora no Hospital das Clínicas, né, de endocrinologia. Completamente diferente. Eu fui de um universo, assim, que foi um hospital privado e mesmo assim um hospital de elite dentro do privado, e fui para um hospital SUS que é referência dentro do SUS. Então foi realmente uma terapia de choque. E a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas sobre os quesitos, por exemplo, de uma boa residência, um que você falou foi a preceptoria. Quando eu penso na minha residência do Mater Dei, na minha primeira, se eu tiver que falar o maior benefício, a maior qualidade, meu maior ganho da residência do Mater Dei foi, sem dúvidas, a preceptoria. Então, obviamente, cada hospital vai ter um ponto forte, mas o que eu mais tirei da minha residência de clínica foi tudo que eu aprendi com a preceptoria que eu tive lá. Então, eu tive muito contato com a Regina, muitos de vocês conhecem ela, acompanham, e os aprendizados que eu tive com ela... E, assim, nem se me contassem, nem se eu lesse em vários livros, eu ia contar. Então, tem certos pontos que envolvem a residência que são muito mais do que o aprendizado médico. E isso tem que ser muito levado em consideração.
Vocês tiveram alguma experiência muito marcante com preceptoria? No meu ponto, eu tinha uma predileção para escolher o roxo. Eu também fiz primeiro a residência em um hospital privado e a segunda residência agora num hospital público. E na hora de escolher o roxo, eu pensava muito assim, onde que os melhores de BH estão? Onde está o time todo, assim, não só da clínica, mas as pessoas aqui que são referências. Elas chegaram nesse lugar e elas continuam lá por tantos anos por algum motivo. E eu quero estar lá também. Então, para mim, foi essencial e super importante entender isso, entender que essas pessoas iriam me acolher, elas iriam me receber de uma forma que elas queriam que aquele serviço se perpetuasse, que aquilo continuasse bom, que aquilo continuasse de uma forma que levasse o hospital para frente, que os residentes que estiveram lá levassem o nome também, né, do lugar. Então, assim, eu levo... Nossa, foi uma das minhas melhores escolhas, assim. Filipão, eu queria ouvir um pouco de você, como você já completou esse processo, porque você fez residência de cirurgia geral no hospital público, no Hospital da Baleia, depois foi para um hospital privado fazer endoscopia, ficou no serviço. E eu tenho certeza que não foi só o nome do serviço que você levou em consideração. Tenho certeza que você não pesquisou lá qual é o serviço, maior serviço referência em endoscopia do Brasil, do mundo, e escolheu fazer residência lá. E a gente vê, retrospectivamente, que deu muito certo a sua escolha. Então, o que você colocou na balança? Boa. Vamos lá. Primeira coisa, assim... A gente precisa ser muito racional nas nossas escolhas. Em todas as nossas escolhas, a gente precisa ser racional. E escolher a nossa residência, você precisa pensar não só durante o processo da residência em si. Você também precisa pensar lá na frente. É claro que você não vai escolher uma residência que não vai te causar uma boa formação pensando só lá na frente, né? Não faz sentido. Então, o ideal é que você tente associar tudo isso e que a soma ela vai te favorecer. E a escolha da minha segunda residência no hospital que eu fiz, né, que é aqui em Belo Horizonte, eu pensei muito isso. Eu tentei associar um lugar que me ajudaria em uma boa formação, né, pela minha preceptoria, que foi sensacional, inclusive. E eu escolhi esse lugar, apesar de ter passado em outros, que em tese tinha até maior nome na área da endoscopia, tradicionalmente, mais anos, porque eu também vi ali uma oportunidade um pouco maior de ser absorvido pelo serviço. Então, eu conversei muito com a Tamara na época, e eu fiz uma aposta, entre aspas, tentando unir essas duas coisas, né? Então, eu fiz lá, sabendo que existia uma possibilidade um pouco maior de ser absorvido por aquele serviço, uma vez que aquele serviço estava sendo ainda montado e estava crescendo a endoscopia daquele hospital em questão. Então, eu acabei minha residência, fui o melhor residente que eu pude ser, né, com as minhas falhas, mas sempre buscando a servir, fazer uma ótima residência. E aí, entre aspas, coincidiu, né, não acho que nada seja coincidência, que quando eu acabei a minha formação, e eu acredito que eu tenha feito uma boa formação, eu tive a oportunidade de ser convidado para aquele serviço, porque aquele serviço, assim como eu apostei lá atrás, estava em expansão. Então, no dia 28 de fevereiro de 2022, eu fiz meu último dia como residente. E no dia seguinte, que é dia 1º de março de 2022, dormi residente, acordei especialista, digamos, foi a minha agenda. Eu peguei uma agenda um dia depois da minha última residência. E, assim, eu podia ter tido, por exemplo, uma forma... é meio polêmico, mas eu poderia ter tido uma formação na maior referência do mundo. Será mesmo que eu teria essa oportunidade, principalmente um meio onde a endoscopia e como outras especialidades são muito fechadas? Exato. E aí, talvez, será que se eu tivesse uma formação impecável, eu teria essa possibilidade? Então, é óbvio, né? Que não existe uma resposta certa e única para todo mundo, mas o que eu fiz foi pensar durante a minha formação, mas também em seguida. E hoje, eu acabei a endoscopia já tem... vai fazer 2 anos e eu tô nesse serviço até hoje, extremamente realizado, e eu olho para trás e eu falo assim, cara, que bom, foi talvez uma das decisões mais importantes que eu fiz na minha vida, foi uma decisão muito acertada, sabe? Sim. E eu acho um ponto interessante sobre isso, porque olha como que entra a individualidade na escolha e a intencionalidade. Por exemplo, no caso de serviços cirúrgicos, endoscopia, ortopedia e outras especialidades cirúrgicas, faz muita diferença você ter um hospital onde você trabalha e muitas vezes ser parte de uma equipe que trabalha no hospital. Então, muitas especialidades vão caber muito essa prioridade sobre entrar no serviço depois, colocar isso como nos requisitos na escolha.
Mas, às vezes, muitas vezes, dentro da parte clínica, isso não entra tanto como uma prioridade. Por exemplo, quando eu coloquei o HC como a minha principal escolha para fazer endocrinologia, eu não coloquei essa prioridade como entrar no serviço depois. Eu sei que é um serviço extremamente fechado. Não é, pois pode até acontecer, a gente nunca sabe. Sim. Mas, definitivamente, não foi uma coisa que eu coloquei como prioridade querer entrar no serviço da endocrinologia do HC depois. Mesmo que isso um dia... Quem sabe pode acontecer, mas não foi a minha prioridade. Se tivesse sido, talvez eu teria colocado o foco em outro hospital. Então, essa individualidade, intencionalidade, esse é o ponto. É muito legal. E, Felipe, você me falou duas coisas aí que me chamaram a atenção. A primeira é pensar no mercado de trabalho, intencionalmente. Sim. E a segunda é correr risco. Porque você não tinha garantia nenhuma que você ia entrar no serviço, mas você sabia que tinha uma chance, você decidiu ir atrás dessa chance e correr o risco. Sim. Sabe? E... Lu, você tá do meu lado aqui e na época que você escolheu fazer nutrologia em Salvador, eu lembro que você conversou muito comigo sobre mercado de trabalho. Você analisou os dados da demografia médica, você me contou. Então, eu queria que você contasse um pouco disso. Como é que foi essa escolha, principalmente focando no mercado de trabalho? Você viu uma demanda? Como é que você enxergou o seu futuro através disso? Eu imagino que todo mundo saiba, mas só para contextualizar, Lu, seu caminho aí. Você fez clínica em BH? Fiz clínica médica em BH, no Felício Roxo. Não tinha decidido nutrologia, isso é um tema que talvez a gente pode falar depois, porque eu mudei na trajetória. Durante os estudos para o R+, eu troquei de especialidade. Então, eu tive que descobrir o serviço inteiro do zero. Tudo que eu não pesquisei na minha vida inteira, eu tive que fazer em 2 meses. Então, assim, de procurar, de conversar com as pessoas, de saber onde tinha residência. Então, a nutrologia, basicamente, na hora que eu decidi, eu descobri que só tinham 11 vagas no Brasil inteiro. De residência, né? Então, eu fiquei muito restrita. Então, a possibilidade de falar assim, onde você quer escolher? Calma, mas espera aí, o serviço ficou muito mais concorrido do que se eu fosse fazer qualquer outra especialidade. E só um parênteses, a Lu realmente tinha prioridade por fazer residência de nutrologia. Muita gente está pensando, tal pessoa faz nutrologia, conheço um monte de gente que faz nutrologia. Não, a gente está falando da escolha da Lu, foi por fazer residência, que exige o pré-requisito da clínica médica antes. Exato, e de cirurgia geral também, que poderia ser. Tanto que a prova mudou também. Porque a prova agora cairia clínica médica e cirurgia geral, que era uma coisa que eu não estava vendo. Mas eu encarei de frente, eu tomei a decisão, e a partir do momento que eu decidi também, eu não tentei outras opções. Eu falei, eu vou tentar só nutrologia, porque eu pisei o pé que era isso, pronto, acabou, e decidi. E quando eu fui decidir realmente, eu lembrei que uma pessoa uma vez me contou. A gente dava muita carona para as pessoas de carro para Barbacena e voltava daqui de BH e a gente sempre isso. E um acadêmico estava comigo também no carro e ele falou assim comigo, existe um negócio de demografia médica que sai todo ano e fala onde que tem médico de tais especialidades, em tais lugares e tal. E eu fiquei com isso na cabeça, pedi para ele me enviar pelo WhatsApp. E naquela época, eu estava na faculdade ainda, mas eu não me liguei bem. Eu não tinha decidido ainda a especialidade. E aí, quando chegou agora nessa dúvida do que fazer, como fazer, eu lembrei disso. Eu falei, eu vou... Para quem não sabe, existe um arquivo que é lançado todo mês de fevereiro, todo fevereiro de todo ano, falando quais especialistas tem de distribuído. Cada lugar, um estudo da USP que eles divulgam todo ano. Então, tem falando basicamente os estados, quantidade por população. Tá falando, é um arquivo assim, muito completo mesmo. E na hora que eu abri para decidir, isso foi um fator que me incluiu para decidir a especialidade. Eu vi que tinha pouquíssimos nutrólogos com RQE no Brasil. Aí eu falei, pronto, já é um ponto super importante que eu tenho que olhar, porque o mercado de trabalho para mim é importante. Então, beleza. Olhei isso. Quando eu fui olhar a divisão por estado, eu vi que na Bahia tinha quase nada. Eram 70, se eu não me engano, no estado inteiro. Falei, nossa, isso aqui tá uma super oportunidade para mim, porque eu vou ter que dividir as especialidades, os lugares que eu vou fazer pensando muito nisso. Então, na hora de classificar, na hora de colocar a ordem, Salvador entrou antes de Belo Horizonte, que era o lugar onde eu morava. Então, foi por isso, basicamente, que eu fui para lá. E por tantos outros fatores também que são importantes e que eu tive que levar em consideração. Foi uma decisão super difícil. Vocês lembram? Eu lembro. Legal. E foi uma escolha que você hoje está extremamente feliz de ter feito. Muito, muito realizada. Contando também que isso não, por si só, não é um fator que a gente pode só levar em consideração também. Pensando que eu gostaria muito de conhecer outros serviços.
Eu pensava em mudar de cidade. Morar A fora, residência, né, assim. quando você passa na residência, é um ponto que te leva para outro lugar, te facilita mudar de lugar. Porque basicamente, quando você terminou a residência, só se tiver uma proposta muito boa para te fazer sair de um lugar e mudar de estado. É muito difícil você mudar de estado. E você já foi disposta a ficar lá? A fazer a residência e talvez morar lá? Eu fui o resto da aberta vida? a possibilidades. Aberta, 100%. Falei, sim, eu vou para lá e vou viver a residência no máximo. Isso aqui é correr risco. É, isso Isso ela aqui tá correndo é risco. bater no peito. Foi uma decisão difícil, mas foi acertada. Eu acho que foi Estava muito aberta, legal. né? E, assim, essa questão de mudar de cidade é um ponto, assim, que realmente também cabe uma individualidade muito grande. Você estava totalmente aberta a conhecer outro serviço, outra cidade. Por exemplo, eu fiz prova de endocrinologia em lugares fora de BH também, porque endocrinologia também tem muitas vagas. Passei em outros lugares fora de BH, mas para mim não era a menor possibilidade, não tinha a menor possibilidade de eu sair de Belo Horizonte. Nem pra mim. Porque eu me casei. Sou casada com essa pessoa que está à minha esquerda e, na minha visão, quando você se Não casa, dá, aquela é isso que pessoa desce. é a sua maior prioridade. O Felipe é minha prioridade. Então, a minha prioridade está em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte que eu vou ficar. Então, muitas pessoas ainda não têm essa prioridade. Por exemplo, solteiro, então namora, tá tudo bem sair da cidade natal. Então, ter esses pontos não tem exatamente uma resposta certa. Tem as suas prioridades. Exato, e esse era um valor importante para mim. Eu namoro há 7 anos, o Túlio mora aqui. E era sair da nossa casa e mudar completamente. E quando isso aconteceu, eu tive que conversar muito com ele. Porque falar isso com ele não é falar não pro relacionamento em si. É falar sim para várias outras oportunidades que poderiam aparecer. Tanto para mim quanto para Tem que ele ser também. muito bem alinhado, E né? foi uma Muito decisão alinhado. tomada pensando em vocês dois. Exato, Né? foi muito importante. Muitas vezes eu e o Felipe, a gente toma decisões que não são exatamente as ideais para o nosso relacionamento naquele momento, mas são importantes para nós dois no futuro. Mas isso é assunto do podcast de relacionamento. Nossa, muito. Dá uma licença. Deixa eu contar uma história pra vocês, então. Conta. Eu tô vivendo um momento, eu tô acabando a minha residência de ortopedia e tô vivendo um momento de escolha da minha subespecialidade. Eu já escolhi, mas só vocês sabem. Mistério. Eu não vou contar ainda. Mas nesse processo... Fratura de joelho. Fratura de joelho. Nesse processo de escolher primeiro a subespecialidade antes da residência, coloquei várias coisas na balança também. Não é simplesmente você pegar o que eu mais gosto, o que é mais legal de operar, o que eu mais adoro, vou fazer isso. Claro que não. Eu tinha uma coisa que eu gostava muito, muito. De operar e de ver e tudo mais. Só que essa subespecialidade... Tá muito, o mercado, depois de analisar muito, tá muito saturado. Todo mundo faz subespecialidade. Então, eu comecei a analisar onde eu via que tinha mais demanda, onde eu via que tinha mais chance de entrar em serviços, onde que eu queria ficar, sabe? Então, eu defini muito minhas prioridades. Então, eu vou abrir algumas prioridades aqui para vocês. Então, uma das minhas prioridades é ficar em BH, em Belo Horizonte. Eu quero ficar em Belo Horizonte. Quero trabalhar aqui por vários motivos. Tem minha família, tem a Bruna, tem tudo que tá encaminhando a minha vida agora. Eu preciso ficar aqui. Então, uma das prioridades é essa. A Bruna vai ficar feliz de ver. Então, eu defini que eu queria ficar em BH. Então, eu busquei os melhores lugares de BH, os serviços e quais eram as demandas desse serviço. A partir disso, eu escolhi minha subespecialidade. Mas beleza, a gente não está falando de subespecialidade aqui. A gente está falando do local de residência. E aí que vem a história. Escolhi a minha subespecialidade, tive que escolher onde eu iria fazer, qual hospital. E aí, gente, não basta você pesquisar na internet, ver estudo e tudo mais. Você tem que conversar com pessoas. É muito importante o networking, é muito importante você ter contatos, você ouvir de quem está lá dentro. Então, o que eu peguei? Eu falei assim, quem de BH é a pessoa mais influente nessa subespecialidade que eu quero fazer? Eu fui atrás dessa pessoa, eu liguei para essa pessoa e falei, fulano, eu preciso da sua ajuda, vou abrir meu coração. Na ligação, eu falei isso com ele. Eu vou abrir meu coração, eu quero fazer essa especialidade, eu quero ficar em BH, eu quero ter a possibilidade de entrar no serviço. O que você acha que eu faço? Eu estou completamente perdido. E aí, por mais que às vezes as pessoas tenham medo de falar com pessoas que são bem mais velhas, autoridades, ele foi extremamente aberto a mim. Ele falou assim, Vitor, eu vou te ajudar, vamos lá, vamos eleger os pontos aqui.
E aí ele me ajudou, gente. Ele foi passando por cada hospital que tinha essa residência, que tinha essa subespecialidade. Nossa, e foi que falando, coisa incrível. E foi isso, falando né? os pontos Assim, positivos. Ele não tinha que fazer isso. Não tinha que fazer isso. Eu sei que o tempo dele é muito corrido e eu mandei... Não foi assim do nada, vou te ligar. Não. Eu fui falando, então, eu quero conversar com você, você tem 5 minutos, algum dia, o melhor horário da semana pra você e tudo. E aí ele respondia, e aí depois parava de responder e eu insistia. Não é, liguei, pronto. Não. Então, eu demorei 1 mês pedindo pra falar com ele, até que a gente conseguiu, eu liguei. E eu falei assim, olha, eu sei que seu tempo é escasso, eu preciso só de 5 minutos, tudo bem? Ele, não, tudo bem. E ele foi passando, a gente ficou meia hora no telefone. E ele foi falando de várias coisas. Ele falou assim, ó, cara, você quer ficar em BH. BH é um mercado realmente muito difícil, mas para essa especialidade que você escolheu, realmente você tá certo, é onde tem espaço. Se você quiser fazer a melhor formação do Brasil, em nome, em tudo, a residência mais completa é na cidade tal, no sul do Brasil, Curitiba. Eu espero que as pessoas não matem. E ele falou assim, lá realmente é o melhor serviço. Só quem é da ortopedia que vai sacar essa sem chance de saber. Lá realmente é o melhor serviço nessa subespecialidade. E ele falou assim, lá você vai ser muito bem formado, você vai ter um nome de que você foi residente desse hospital, desse serviço. Você vai ver muita coisa, você vai operar muita coisa. Mas, você quer ficar em BH. Se você for para lá, na hora de você voltar, pode ser que você tenha sido esquecido, Vitor. Mesmo você tendo me ligado, e talvez você pode falar comigo que você fez lá nesse lugar, talvez tenha acontecido alguma coisa, outra pessoa entrou aqui no meu serviço, eu gostei. E especialidade cirúrgica tem disso, a pessoa tem que sentir confiança com você. Então, se você quer realmente a melhor formação, é lá. Mas se você quer ficar em BH, se você quer ter mais chance de entrar no serviço, eu acho melhor você escolher aqui em BH. Aí eu falei, nossa, beleza. Mas e em BH, onde que eu vou fazer? Aí ele foi me apresentando, ó, tal serviço tem isso, tal serviço é isso, tal serviço você vai ter a oportunidade de dar plantão, então, querendo ou não, num ano que você não tem bolsa, você vai conseguir ganhar mais dinheiro, e não sei se isso é importante para você ou não agora. Então, eu fui colocando todas essas coisas na balança, que ele foi me falando, e aí eu escolhi. Eu escolhi a residência mais completa, com as maiores referências, com a melhor formação? Com certeza não. É uma residência muito boa? Sim, é muito boa. Mas é a melhor para mim, para todo o meu contexto que eu vou viver no ano que vem. Então, gente, tem que ser intencional. E além dessa ligação, eu fiz várias outras ligações. Eu liguei para 2 residentes lá do Hospital de Curitiba. Eu liguei para o residente atual do serviço que eu escolhi. Eu liguei para os residentes de outros serviços aqui de BH e fui colocando tudo na balança, sabe? Então, cada um tem suas prioridades e não seja passivo nisso. Não seja passivo. Não vai tirar para todos os lados. Vai atrás, sabe? Então, isso aí é muito importante e eu acredito que eu tenha feito a melhor escolha para mim. Pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado. Aposta, né? Mas eu fui pro lado onde eu teria mais chances, entendeu? Então, seu exemplo, assim, foi impecável, cara. E uma coisa que até a Tamara falou isso e me chamou a atenção e casa muito com o que você falou. Óbvio que isso não é uma regra, né? Mas especialidades cirúrgicas, principalmente, onde você depende necessariamente de uma referência, de um centro, dificilmente você vai fazer como um clínico que simplesmente vai abrir seu consultório e independe de qualquer serviço, né? Então, as especialidades cirúrgicas, subespecialidades cirúrgicas, um dos pontos principais ao você escolher essas especialidades é que você está dependente de um serviço. Não tem como você ser alguém independente, né? A não ser, por exemplo, que você faça uma cirurgia plástica e abra seu próprio serviço, né? Mas quando você depende de convênio, né? Por exemplo, na área da ortopedia, você precisa colocar isso na balança. Muitas vezes, quando você faz a especialidade clínica, você independe mais de serviços, de hospital. Então, por exemplo, o foco da Tamara não é endocrinologia hospitalar, não é o foco principal dela. Se fosse, de repente, a escolha dela seria outra escolha. No meu caso, 100%. Senão, eu não teria, talvez, mudado para Salvador se não fosse pensando nisso. Já abriu o leque de possibilidades mesmo, 100%. Com certeza. Então, uma vez que a prioridade dela, por exemplo, tenha sido consultório, ela vai depender mais do serviço. Então, se ela, por exemplo, fizesse, né, a formação dela, o R+, o próprio Mater Dei, por exemplo, né, ela teria mais chance de ficar
ser absorvida pela equipe hospitalar, mais chance, né? Não Mas é será que garantia, isso era prioridade? mas não era prioridade. Então, ela preferiu ter uma formação, né, do HC que, em tese, é mais completa, né? Mais casos. Mais focada na parte ambulatorial. Mais focada na parte ambulatorial, e ela vai sair e ela vai independer de serviços. Dificilmente na parte cirúrgica tem isso. E mesmo assim, isso tudo são tendências, né? São tendências. Claro. Nada disso aqui é certo, definido. Ah, não, no particular você vai entrar no serviço, não, no público você não Não é vai. ciência Essas exata. coisas, Não é ciência essas exata de coisas forma podem, nenhuma. elas podem completamente misturar, inclusive as suas prioridades podem mudar durante a residência. Durante a residência, você pode falar, ah, não, eu queria mais só um consultório, ah, não, agora eu quero trabalhar no hospital também. Então, você tem que estar aberto a mudanças durante a residência. Tudo pode mudar, isso é um fato. Muita gente me manda pergunta assim, às vezes está na faculdade ainda, e me pergunta, Vitor, eu sou da cidade tal, no interior de tal, por exemplo, no interior de Goiás. Você acha que eu deveria fazer uma residência aqui na capital, ou eu vou para São Paulo fazer uma residência lá mais completa, sendo que eu quero voltar para essa cidade pequena? Pô, assim, especialidade cirúrgica, às vezes eu e o Felipe vamos entender mais isso. É como se viesse uma pessoa de fora, tá vindo uma pessoa de São Paulo aqui, todo mundo falou que a pessoa é muito boa, que a pessoa fala bem, mas como, sem conhecer a pessoa, sem passar um tempo com a pessoa, como que a gente coloca uma pessoa para falar aqui no microfone? Como que uma pessoa, um cirurgião, dá o bisturi para outro que ele nem conhece, que ele nunca viu operando, que ele não passou um tempo vendo a pessoa operar, e dá o bisturi, toma aí, pode operar os casos do meu serviço. Na cirurgia tem muito isso, a proximidade com o serviço, as pessoas te veem operar, te veem no dia a dia do bloco ali. Então, isso aí tem muito a ver. Eu sempre falo, gente, se você quer ficar na cidade, tenta fazer mais perto da cidade, onde você não vai perder o vínculo. Isso nas especialidades cirúrgicas. Então, eu concordo, cara. Concordo muito. Tem um caso, eu até contei aqui antes, né? Tem uma cirurgiã aqui de BH que eu conheço. Ela fez uma formação, assim, sensacional, incrível. Foi para a França fazer um fellow e voltou, assim, em tese, formação impecável, né? 10 em 10. Só que, exatamente, foi isso que o Vitão falou. Ela voltou e ela foi esquecida, entre aspas, né? Então, dificilmente outras equipes abririam. Nossa, sua formação é ótima, vem aqui, eu sei do meu lugar. E a questão pra gente mudar para o próximo assunto sobre entradas de serviço. Assim, a gente sempre fala isso. A sua proatividade é a mais importante. Se você não for proativo, está em um serviço que todos os residentes foram absorvidos nos últimos anos e você não for proativo, você vai ser a primeira pessoa a não ser absorvida. Não bom? adianta. Nada E se garantia. você for muito proativo em um serviço que não absorve ninguém, você vai ser o primeiro a ser absorvido. Exato. Então, realmente, foque, não terceirize a responsabilidade do hospital, da residência, aos preceptores, é uma responsabilidade que é sua, que é o melhor que você pode na residência. Eu acho que a formação, a competência principal, a responsabilidade principal, ela é sua. Ela é sua. Sempre. E assim, na faculdade também. Independente da faculdade que você estiver. Você pode estar na melhor faculdade do Brasil, né? Ou em uma não tão conceituada. Mas a formação, ela depende principalmente de você. Você vai se formar um médico dependendo de você. Conhecer o hospital te faz ser resolutivo. E resolução é que as pessoas mais querem num lugar. Então, só de você saber andar, saber com quem você trata os problemas, como você resolve os problemas dentro de um lugar, te faz sair muito à frente. Então, o fato de você estar no lugar que você vai continuar trabalhando é muito diferente, muito mesmo. Muito diferente. Com certeza. Então, entrando sobre os quesitos que a gente considera que fazem parte de uma boa residência, assim, a gente falou da preceptoria, por exemplo. Vocês já tiveram alguma experiência com preceptoria que não foi tão boa, sem citar nomes, obviamente? Quem quer começar? Eu tive, na minha primeira... Eu falo isso aqui muitas vezes, né? Na minha primeira tentativa de residência, que foi da ortopedia, a minha experiência particular não foi muito boa. Não fui, digamos assim, muito bem recebido por 100% da equipe, mas não era uma coisa pessoal, e sim... Culturalmente mesmo, né? Isso para muitas pessoas não é um problema. Para mim, na época, foi principalmente porque eu era... O que você sentiu, sinceramente, assim? maturo. Cara, senti muito desvalorizado e eu uma coisa que a gente já falou em outro podcast, eu assumi aquela identidade de inferioridade, sabe? E isso pega muito pro residente. Né? Eu me senti ruim mesmo, né? Eu me questionava, cara, eu não serei um bom especialista, não serei um bom médico, isso me consumiu. Foi um período ruim, assim, difícil. Essa foi uma experiência negativa. Em contrapartida, eu tive a felicidade das outras 2 residências que eu fiz e me formei em cirurgia e endoscopia.
Cara, me tornei amigo dos preceptores. Assim, amigos foram no nosso casamento, né? E não só por formalidade, porque são amigos mesmo. E faz muita diferença. O objetivo lá não é formar um grupo de amizades, mas quando você tem uma boa relação com a preceptoria, ela está disposta em te ensinar e ter uma boa relação, acho que o ideal é uma tendência da medicina, né? Mas como Quebrar conhecer a preceptoria antes de começar a residência? Nossa, eu tenho um caso bom para falar sobre isso, inclusive de Salvador, porque para mim foi muito difícil, mas antes eu só queria falar um ponto sobre preceptoria. Eles são muito importantes na nossa formação. Então, eu passei a amar especialidades que eu odiava. Na clínica médica, a gente passa por tudo, porque eu convivia com uma pessoa que fazia o trabalho dela com muita excelência e eu babava assim, falava assim, nossa, como que essa pessoa chegou nesse lugar? Como que ela é boa nisso? Ela faz o negócio ser bom. E o segundo ponto é, eu amava alguma especialidade e passei a odiar porque aquela pessoa não era um exemplo para mim. Eu tornei aquilo como uma referência. E pensar nas referências é muito importante, inclusive depois que você sai. Então, vamos supor o meu caso com a Tamara, que nós queremos abrir consultório, que a nossa especialidade é clínica. Eu ter alguém de referência que eu confio muito para eu enviar uma mensagem, discutir um caso que vai ser difícil depois que a gente sair, ter essa segurança de alguém que vai te ajudar, é muito interessante. Então, assim, mesmo na nutrologia hoje, eu tenho essa sensação de que eu tô aqui em BH ainda, porque eu ainda tô conversando com essas pessoas, eu tenho as minhas referências que são daqui, e eu levo tudo que eles me ensinaram para sempre. Então, criar esse vínculo é importante demais. Muito mesmo. Como que eu descobri lá, né? Então, eu cheguei lá, eu procurei nas listas dos anos anteriores, quem tinha passado, procurei no Instagram, as pessoas, mandei mensagem para os 4. Lá são 4 vagas por ano, 2 em cada hospital. Então, além de ter mudado de cidade, eu tive que escolher o hospital que eu ia passar, que eu ia fazer a prova. Fazer a prova, não, que eu iria entrar na residência. E eu mandei mensagem para as 4 pessoas e eles não me responderam. Não responderam. Eles não me responderam. Os residentes. E aí, eu fiquei assim, sem nenhuma opção de opinião. Então, o que eu fiz? Eu procurei uma nutróloga do Hospital Felício Roxo, perguntei para ela se ela conhecia alguém e fui perguntando, mandando mensagem para todo mundo, até chegar no contato do meu preceptor, que é o meu atual preceptor. E eu mandei mensagem para ele. Então, assim, é uma sensação horrível, porque nem a prova eu não tinha feito ainda. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma oportunidade para ir em Salvador, que era o dia de fazer a prova. E antes mesmo de passar, eu tive que, na cara e na coragem, pedir para ele para me apresentar ao hospital. Né? Então, um dia antes, eu falei assim... E eu comentei com outras pessoas e eu pensei assim o seguinte... O máximo que vai acontecer é ter um networking com essa pessoa. Ele vai me conhecer. Mesmo sendo daqui de Salvador, a gente vai encontrar num congresso futuramente. Eu vou entrar em nutrologia em algum lugar. Eu vou fazer isso, que não seja agora, vai ser daqui para frente. Se eu não passar na prova, paciência. Eu conheci ele, conheci o hospital. E ele, com muita boa vontade, foi lá no sábado. Me apresentou o hospital, me contou tudo da residência. E acabou que eu criei um vínculo de querer ficar lá. E acabei optando por o hospital que eu fiz, que foi o que ele fez. Eu mandei mensagem para os outros preceptores, para as outras pessoas. E eu acabei ficando lá. Ele me explicou todas as coisas boas, as coisas ruins. Foi muito honesto na opinião dele. E... isso foi muito importante para mim. Você buscou, então, assim, né, Lu? buscar essas pessoas ativamente, porque eu não podia ir no escuro para lá. Acho que essa que é a questão, né? E você já teve alguma experiência ruim? Já. Várias, né? Mas, assim, a gente tem experiências ruins e experiências boas. E eu acho que as experiências ruins, elas ensinam muito. Ensinam muito. Como preceptor. Mas uma coisa que eu quero contar antes disso é que... nesse lugar que eu escolhi fazer a minha subespecialidade no ano que vem, eu já sei todos os preceptores, quem são os preceptores, e eu já sei todas as características principais deles. Porque eu conversei com as pessoas, eu conversei com os ex-residentes, eu conversei com gente da equipe, que eu tenho mais proximidade, e um dos fatores foi que eles são extremamente abertos, extremamente disponíveis, abertos a deixar você operar se você souber as coisas. E isso é uma coisa essencial, porque quanto mais a gente vai afunilando na nossa formação, né, cada vez mais importante a gente ter essas oportunidades, ter esses contatos. Então, é isso que a Lu fez. Buscar, vai no serviço. Eu tenho visto muita gente fazendo isso. Um dos meninos que eu conversei de um hospital de Curitiba falou assim, cara, se você quiser entrar aqui no serviço, não tem prova, não tem nada, é currículo e entrevista. Mas eles só aceitam
se você vier aqui se apresentar e mostrar quem você é, conversar. Isso é muito importante. Às vezes a gente não sabe disso, mas para quem tá dentro do serviço, para quem é chefe, a pessoa se apresentar, para você sentir a pessoa, é muito importante. Com certeza, já é um diferencial. Sem dúvida. Então, a gente falou de várias coisas aqui já, né? E um ponto sobre isso que eu queria falar sobre experiência negativa. Eu já tive experiências negativas e muito positivas. Experiências negativas também de sentir desvalorizado, igual você sentiu. E eu aprendi muito, muito com todas elas. Mas uma história específica aqui, quem já foi nas minhas palestras vai lembrar dessa história. Eu estava primeiro ou segundo mês da residência de clínica médica, numa discussão online com chefes. Eu estava discutindo um caso específico de um paciente que estava internado. E esse paciente que estava internado, ele precisava de uma biópsia renal. E eu estava com esse paciente durante a semana, eu passei a semana toda tentando conseguir a biópsia renal para esse paciente. Eu liguei para todos os lugares possíveis, eu conversei diretamente com o patologista, eu conversei com quem ia coletar, eu, dei um jeito de conseguir com rapidez a biópsia renal que esse paciente precisava. E na discussão, quando a gente estava falando sobre isso, eu falei que eu tinha... Não falei assim, eu falei mais ou menos o que eu tinha feito naquela semana para conseguir aquela biópsia renal. E o nosso chefe da residência de clínica médica, que é o Dr. Anselmo, que é um grande médico e, assim, sem dúvidas uma referência, ele falou uma frase comigo nesse dia, que ele falou, não foi exatamente nessas palavras, foi um pouco mais sutil, mas ele falou com palavras amigáveis assim, você não fez mais do que a sua obrigação. na reunião com todos os colegas residentes, com todos os chefes, e naquela hora, aquilo assim, me calou de um jeito, e eu fiquei assim, fiquei chateada alguns dias, e depois, aquilo me serviu de um dos maiores aprendizados que eu tive, de que, na verdade, como ele estava certo, o seu trabalho bem feito, você não tem que ficar gritando aos quatro ventos. Don't tell, show. Não mostre, não fale, mostre o seu bom trabalho. Então, esse pequeno feedback para ele, que ele me deu, que foi um feedback negativo, assim, a princípio, foi um dos maiores aprendizados que eu tive durante a residência. Até hoje eu levo isso para mim. Eu não fico gritando aos quatro ventos as coisas que eu faço dentro da residência para os pacientes. Eu quero que os resultados mostrem por si só. Você não ficou choramingando, Exatamente. Né? Então, os feedbacks negativos que a gente ganha de bons preceptores, eles são um ponto, assim, muito importante dentro da residência. Você me fez lembrar de uma história aqui muito boa. Esse cara aí, que você falou, o Dr. Anselmo, é uma referência, e tem um preceptor lá no MAD também, que é muito referência, é o mais antigo, que fundou o serviço e tudo mais. E aí, ele teve uma época do meu R1 que ele voltou a conduzir as reuniões clínicas. E aí, quando ele conduz as reuniões, todos os preceptores vão, de tanto respeito que todo mundo tem pelo cara. Todo mundo vai, e todo mundo calado. Todos os preceptores, os mais bravos, todo mundo caladinho, prestando atenção na reunião. E quando não é ele, pouca gente vai. É totalmente diferente. Então, o cara, ele é muito respeitado, ele é muito bom. Ele já foi presidente de sociedade e tal, tudo mais. E aí, nesse dia, eu tive a infelicidade de apresentar um caso no R1, que era sobre, não esqueço, encondroma, que é um tipo de tumor benigno, que é muito comum na mão. E... Não é no joelho? Não, infelizmente. Pode até dar no joelho, mas não é muito comum, não. É muito comum na mão. E aí, eu lembro que eu fui ler sobre o tema R1, né? Coitado. Eu fui ver no livro, um dos livros lá, principais que a gente usa, e era muito pequeno a parte. Eram, assim, 3 parágrafos. Eu li e eu falei, tô preparado? Tô pronto. Sei tudo. Eu falei assim, não, com certeza, esse é um tema extremamente simples na ortopedia. E eu li isso aqui, é só isso que tá no livro. Eu sei tudo que tá no livro. E então, acabou, vou pra apresentação. Dá show. Dá show. Li o livro ainda, né? A gente geralmente não dá nem tempo de ler o livro. E aí eu fui pra apresentação, apresentei meus slides lá. E falei... Eu praticamente citei o livro, tudo que eu sabia. E aí foi muito curto. Encondroma, tal, epidemiologia, operou e ficou assim. Aí todo mundo ficou calado. Aí ele foi e falou assim, ô Vitor, ele tem uma voz grossona, nem sei imitar. Ô Vitor, acabou? Aí eu, ô doutor Ronaldo, acabou. Aí ele, ô menino, ele fala, só chama a gente de menino. Quando você se propõe a fazer uma apresentação, a vir aqui numa reunião clínica e falar de algum tema importante da ortopedia, o mínimo que você tem que fazer é preparar e ler toda a literatura disponível sobre esse tema. E pelo que eu tô vendo, não foi isso que você fez. Você sabe isso sobre o encondroma? Aí eu... Isso.
falei, pensei em justificar, aí eu falei, Melhor não, realmente. O senhor tá certo, o senhor E tá você certo. usou aquilo pra você, pra E sua foi bom, vida. né? O senhor tá E foi certo. bom, né? E foi ótimo. Foi bom. Lógico que na hora eu odiei. Eu falei, Aham. meu Deus, mas eu li e tudo Aham. mais. Aí eu fui conversar com os R+, lógico, Aham. R1, inocente. Eu falei, gente, mas eu li o livro, só tinha isso, tinha encondroma. Eles, não, mas tem que ler o livro de tumor Aham. e tal. Aham. Tem muita coisa do encondroma, tem Legal, classificação, legal, tudo legal. mais. E eu nunca mais esqueci, nunca legal, mais. Então, legal. sempre essa voz ecoa na minha mente, assim. Quando você se propõe a apresentar alguma coisa, você tem que ter profundidade sobre isso. Muito legal. Então, nunca mais eu esqueci. Então, serve também para explicar para as pessoas que não vai ser um mar de rosas. Não vai ter. Você vai sentir o lixo. Você vai sentir o lixo. Vai ter preceptor bravo, vai ter preceptor bonzinho, mas você tem que tirar o máximo que der de cada um, sabe? Por mais que seja uma experiência negativa, tirou O que muita te coisa boa. engrandece, no final das contas, é isso. Se fosse só aplauso, é isso aí, tá bom, você ia se dar por satisfeito e não aprenderia essa lição que você aprendeu hoje e se aplica para várias outras coisas na sua vida, né? E a residência é essa fase mesmo, de aprender. E pronto, postura de aprendizado. E essas pessoas estão nesses lugares por motivos específicos, cada um com a sua qualidade, que é super importante. E a gente tem que levar isso em consideração. Muito bom. E caminhando mais pro final já, senão a gente fica falando muito tempo aqui, vamos retomar os pontos importantes, já que a gente falou de escolha do local de residência. Primeiro a gente falou sobre ser intencional, sobre saber suas prioridades e escolher a partir disso, não porque alguém falou que tal lugar é a melhor residência. Sobre preceptoria, sobre quais são seus objetivos, né? Sobre onde você quer morar. Mercado de trabalho. Foi isso. Tem mais alguma coisa? Vocês pensam? Só levantar um ponto rapidinho aqui, que é uma pergunta que a gente recebe relativamente, assim, até bastante, que é a diferença de hospital público e privado, né? Boa. A gente, poxa, onde eu vou fazer a residência? Às vezes a principal dúvida da pessoa é público ou privado? E assim, a gente tem que entender que não existe um padrão. Todos os hospitais públicos são de um jeito, todos os hospitais privados são de outro. Óbvio que não. Mas existem algumas características que são mais comuns nos hospitais públicos e outras que são mais comuns nos hospitais privados. E aí cabe a gente colocar dentre os nossos pontos, as nossas prioridades, na balança para a gente saber o que mais vai adequar ao nosso perfil e às nossas necessidades, aos nossos desejos, né? Então, uma coisa que a gente vê muito, que no hospital público, de um modo geral, obviamente, o volume de pacientes, ele tende a ser maior, né? Muito maior. Inclusive, esse foi um choque que eu tive muito grande, assim, da residência no Mater Dei pro HC. No Mater Dei, assim, até que a gente tinha muito paciente na enfermaria, mas os ambulatórios eram muito menores, tinha muito menos volume de ambulatório. Eu pulei para uma especialidade praticamente ambulatorial, com volume de ambulatório que eu nunca tinha vivido na minha vida. Assim, um ambulatório, por exemplo, complexo de neuroendocrinologia, por exemplo, que vem pacientes com casos muito raros, mas assim, são muitos pacientes com casos muito raros em uma manhã. Então, esse volume foi uma coisa que eu tive que me adaptar e é uma diferença gritante, na minha opinião. E assim, o que vai te fazer aprender é a carga ali, o volume, né? Porque a gente estuda, mas a prática, assim, extenuante é o que vai te fazer aprender, ganhar bagagem para você exercer isso mais para frente. Então, de um modo geral, essa é uma característica que tende a pontuar mais nos hospitais públicos. Na minha residência de cirurgia também, ambulatório lá do SUS do Baleia, a gente olhava a lista, não parecia não ter fim, não vou sair daqui hoje. Aquele tanto de gente lá fora, Não, tanto de gente lá fora, aquele corredorzinho que você conhece, aquela encaixada, cuspindo gente. Aquela encaixada, paciente na folha de marcação aqui, não, ali. E assim, chegou mais gente, chegou uma van de Lafayette. Como você não atende? Então, é assim. Então, geralmente, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo também, que eu vejo muito, que mais nos hospitais públicos, é um pouco mais da autonomia do residente. Isso é inquestionável. Tanto na parte cirúrgica, quanto na parte clínica. Você está querendo dizer, então, que você vai sair melhor cirurgião ou clínico no hospital público? Não estou querendo dizer isso. Mas que o volume é maior e a sua autonomia, ela tende a ser maior, isso é um fato. Poxa, você vai operar lá, o Vitão está lá no João 23, né? Vai fazer uma fratura. Ou ele vai fazer uma fratura no Madre. A tendência, né, de cirúrgica, ou uma vesícula, né, vamos colocar assim, o residente, ele tende a colocar mais a mão no hospital público. Não quer dizer que você vai aprender menos por isso, né? E é saber aproveitar o bom dos dois mundos, né? Exato. Porque no João eu iria operar a fratura, mas no João eu não operaria tão bem como eu veria um cara operar no Madre. Então,
é muito colocar na balança isso aí e aproveitar o melhor dos dois mundos. E outra coisa, você vai fazer residência no hospital privado, veja se ele tem estágios em hospital público, em serviço público, para suprir essa demanda também. E vice-versa. Isso é legal. Isso é um ponto importante mesmo. Do outro lado, é o que você falou. O lado positivo de cada um. O lado positivo do hospital privado tem vários. Começar pelo recurso, né? Recurso, para mim, é crucial. Recurso é uma medicina mais completa, né? Porque tudo que você vê no livro, de fato, agora você consegue aplicar. Isso faz muita diferença. Eu fiz a minha residência de cirurgia, ficamos algumas semanas sem TC. Tomografia. Difícil. Como que uma cirurgia, ela maneja o paciente sem tomografia? Medicina raiz, Nossa, né? isso foi uma diferença tão grande que eu vi, assim, no MATD, às vezes eu conseguia, em 30 minutos, uma anjo-TC de coronários. No HC, às vezes eu demoro 1 ano para ter um ultrassom de tireoide. Então, assim, isso foi uma diferença muito grande que eu vi, mas que também, por um lado, te faz aprender a trabalhar com menos recursos. Claro. Também. Então, é uma habilidade de ser desenvolvida. São pontos, né? E pelo outro lado também, quando você tem mais recursos disponível, você faz o diagnóstico das coisas mais rápido. Então, às vezes, você diagnostica mais rápido, trata mais rápido, esse paciente tem alta rápido e você tem a evolução muito clara daquela doença na sua cabeça. E, às vezes, se o recurso demora muito, às vezes você trocou o estágio, não sabe o que aconteceu. Então, assim, tem pontos a ganhar dos dois lados. Sim, e no pós também, depois que você terminou lá, formou, o que você vai usar na sua prática? Você precisaria desse recurso? Essas medicações que você viu no livro e nunca usou, Ótimo. de fato, elas estão disponíveis, se eu posso usar ou não? Então, eu acho que a diferença principal que eu senti nos dois lugares foi isso. Sem dúvida. Então, saber ter esse conhecimento para depois é importante também. Habilidades diferentes a serem desenvolvidas. Exato. Às vezes uma técnica que alguém usa, algum aparelho que alguém usa que vocês nunca viram utilizar, como é que vocês vão aprender ou colocar isso em prática depois? Até pedir, né? O exame você nem E sabe assim, eu como falo até pede. prática Exato. de pessoas mesmo. Na minha primeira residência, eu lidava muitas vezes com pacientes extremamente exigentes. É o perfil, pacientes, né? às vezes, médicos, parentes de médicos. Então, que eu ia no quarto do paciente, eu tinha que explicar a conduta para o paciente, para a mãe, para a filha, para a irmã. E mesmo assim, depois de terminar a conduta, tá bom. Que horas que o preceptor vem aqui? Sabe? Então, essa foi uma habilidade que eu desenvolvi e assim, que eu me considero ter desenvolvido ela muito bem. E para a prática que eu quero ter da minha vida, eu acho que foi um recurso muito bom a ser aprendido. Já num hospital com menos recursos, no hospital público, são outras habilidades que você tem que desenvolver. Às vezes é explicar para o paciente que ele precisa de um recurso que naquele momento não vai ter disponível, que ele tem que esperar. Então, também é difícil você aprender essa habilidade de falar para o paciente, olha, eu queria que você fizesse isso, mas agora a gente não vai ter isso disponível, a gente vai ter que aguardar. Então, isso é uma coisa muito difícil de fazer. Ele recebe bem, ele te dá galinha, ovo, E assim, e agradece, doutora. Nossa, doutora, obrigado vou te colocar nas minhas orações. Pois é, como Acender uma vela, essa é parte gostoso, da gratidão é uma coisa que eu tive muito contato, percebi muito esse ano. Como é gratificante também trabalhar dentro do SUS, sentindo muito essa questão de tratar Calor, o médico, né? com tanto respeito, com tanta atenção, com tanta assim, amorosidade mesmo, sabe? Então, esse é um ponto, na minha opinião, muito positivo em questão de dia a dia de trabalho. E para mim é muito diferente hospital público de privado. Coloquem isso na balança. Muito diferente. dúvida. Coloquem isso na balança, porque é diferente, diferente mesmo. Isso aí. Ótimo. Acho que foi Acho tudo. que podemos, né? Isso aí. Recados finais? Vamos lá? Bora. Nossa. Quem tem recados finais? Se conheça, saiba suas prioridades. Pesquise bem, não vai escutando todo mundo, não. Tá todo mundo fazendo a prova do Hospital X, que é o mais concorrido. isso. Não quer dizer que ele é o mais concorrido, que ele é o melhor pra você. Isso, gostei. Se conhecer, voltar pra você, essa é uma fase crucial da vida que muda o resto dela. Sua mãe já inteira. dizia, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Na volta a gente Hashtag compra. você não é todo mundo. E como te acham no Instagram, Lu, nas redes sociais? @Luane Porto. É isso. Boa. E eu sempre tô lá falando sobre esse assunto, falo muito sobre a residência em Salvador, falo muito sobre a residência fora do estado, os desafios que eu venho enfrentando com todas as mudanças culturais, de hospital, de não conhecer ninguém, de tudo. E tô à disposição. E quem não segue a Lu é o quê? É louco. Pra quem não sabe, a Lu é a pessoa responsável dentro do Medbox que mais fala dentro do pilar de produtividade. Produtividade. Boa. Isso aí.
De recados finais, eu gostaria de deixar... Não é muito difícil pensar nisso na hora. Mas eu gostaria de deixar, assim... busque o melhor pra você, sabe? Sonhe grande mesmo. Tenha grandes objetivos com a sua vida. Não necessariamente vão ser grandes objetivos iguais o da fulana ou da ciclana, mas aquilo que você quer pra você, foque no longo prazo e saiba que o Hospital da Residência, ele tá muito atrelado a isso. E faça a residência. Quem não faz residência é louco. Quem não faz residência é louco. Beleza, acho que vocês concluíram muito bem, mas para complementar, só retificando que a principal pessoa responsável pela sua formação, independente do hospital, ela continua sendo você. Então, se concentre nisso, se concentre no seu processo, em se melhorar, em se capacitar, independente de onde você estiver. E crie laços, faça networking. Então, não quer dizer que você está no hospital público, que você vai ter, assim, você não vai ter oportunidades, né? Então, a criação de networking, laços, servir pessoas, servir a residência, eu acho que é o melhor caminho e você se capacitar cada vez mais. Então, concentre na sua formação. Lá na frente, a conta fecha, vale a pena. E como que as pessoas te acham nas redes sociais? Felipe Tereza, com TH e Z. Marido da Tamara. @Tamara Teixeira. E meu recado final é para você, além de você ser intencional, você usar sua boca para falar, seus dedos para digitar e buscar recursos mesmo, buscar conversar com as pessoas, porque por mais que você capacite, por mais que você se prepare, você precisa de outras pessoas, você precisa de escutar as outras pessoas, a experiência de outras pessoas, para você viver e escolher o melhor para você. Eu acho que a hashtag desse episódio pode ser o que o Vitor falou, que eu achei muito bom. Não seja passivo. Não seja passivo. Exato. Hashtag não seja passivo. Isso aí. E fratura de joelho. Porque sempre. E para quem quiser e para quem quiser me achar nas redes sociais, @VictorCunhaD. Mais um episódio do Medbox. Gostei. Valeu, muito obrigado. Beleza. Até mais.